A paz do Senhor, presbítero Marcelo, Shalom, meu irmão. Irmão Marcelo, tudo que você falou aí, nós acreditamos assim, irmão. Entendeu? Do jeitinho que o irmão acredita, do jeitinho que o irmão crê, da mesma forma que o irmão professa a fé sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade, né? A doutrina da Trindade. O irmão está falando aí é a doutrina da Trindade, o irmão sabe disso, né? Então, irmão, a gente crê sim dessa forma aí, que Jesus, ele precisava de cumprir com as ordens do Pai, para isso que ele veio na forma de servo sofredor, de Isaías 53, de outras passagens que tem Isaías, também Jeremias, né? Então, irmão, e que Jesus também precisava do Espírito de Deus, do Espírito Santo, né? Porque Jesus não ia desfazer do Pai. Muito pelo contrário, ele veio para cumprir com a palavra, a mensagem dada pelo Pai a uma humanidade perdida, sem Deus. Jesus veio reconciliando, né, consigo mesmo o mundo, né? Ele veio reconciliar o mundo para Deus, o Pai, né? Essa foi a missão de Jesus, né? Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha nele, em Cristo Jesus, a vida eterna, né? Deus, né? Ele otorgou, Deus autorizou, Deus enviou o seu Filho a este mundo para a salvação e não para a condenação, né? Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, né? Quem crê no Filho do unigênito, né, tem a vida eterna, mas quem não crê, né, não terá a vida e a ira, o juízo de Deus sobre ele permanece. De João 3, versículo 36, né? Então, meu irmão, Jesus ele veio para cumprir com as ordens do Pai. Ele veio na forma de servo, né? Com isso, Jesus, o Filho, né, ele fez tudo o que o Pai determinou, certo? Mas tinha horas, em certas conversações, que Jesus se propagava e Jesus se declarou como Deus, como foi ali em João capítulo 8, né? E também no Evangelho de Mateus, né? Nos evangelhos sinóticos, não só no Evangelho de João, como o irmão mencionou aí, que a gente não sai de João, fica só em João. Não, irmão, toda a palavra é inspirada por Deus. Tanto a de Paulo, que Deus deu a Paulo, como a de João, como a de Mateus, como a de Marcos, como o Evangelho de Jesus Cristo, né, que escreveu Lucas, né? Toda a palavra foi inspirada por Deus, desde Gênesis até o Apocalipse do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a Escritura, ela foi inspirada por Deus. Não foi só Paulo, não foi todos eles, né? Todos eles foram homens escolhidos por Deus, separados por Deus, para propagar esta palavra, né? E, meu querido irmão, o Espírito Santo, jamais Jesus iria desfazer do Espírito Santo, né? Como o irmão bem falou aí, né? Jesus Cristo diz que quem honra o Pai, honra o Filho, e honra aquele também que o enviou, né? Jesus fez menção aí também da Trindade. Jesus faz menção da Trindade também em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, né? E batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Aí Jesus Cristo vai dizer: "Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Isso aí foi para a igreja, né? E a igreja que Jesus levantou através dos seus discípulos e que eles eram judeus. A igreja de Jesus começou com os judeus, começou com aqueles homens ali, não é? Obviamente, né? E que eles foram escolhidos pelo próprio Senhor Jesus.
E por último, Paulo ali no caminho de Damasco, né? Chamado pelo próprio Jesus, gerado fora de hora, fora de tempo, como ele disse, né? Então, quer dizer, ninguém nega nada disso, irmão. Eu, pelo menos, não nego. Se eu tiver, né? Se eu negar isso aí, eu estou faltando com a verdade de Deus, né? Então, quer dizer, Jesus, Jesus, né? O Filho, ele veio na forma de filho e ele veio como um cordeiro manso. Ele veio para cumprir toda a ordem do Pai, né? E como ovelha muda, ele foi levado ao matador e na presença dos seus tosqueadores, dos seus acusadores, daqueles que os perseguiam, que odiavam, né? Como os escribas, fariseus e a maioria dos religiosos daquela época, né? E que ele veio para aqueles seus, e esses seus não os receberam, mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus, aos saberes que creem no seu nome. A gente sabe, irmão, eu sei que isso aí, para aqueles dias, foi com os judeus isso aí. E é tanto que aquela mulher lá, ela quando se encontrou-se com Jesus Cristo, ela disse que ela não era digna de ser abençoada por Cristo Jesus, né? E que Jesus Cristo disse, não sabei, pois vós que eu não posso dar o pão, né? Que que é para os filhos, né? E jogar a mesa, ela vai dizer, eu sei, mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí Jesus Cristo vai e diz que ele nunca viu tanta fé em todo Israel, tanto quanto ele viu naquela mulher, né? E aquela mulher se humilhou, ela reconheceu que não era merecedora, né? E que ela era uma mistura de judeu com gentios, né? E Jesus abençoou-a, né? Então, meu irmão, a salvação, obviamente, o irmão sabe que nós somos a igreja de Jesus hoje, né, que é formada em quase toda a sua totalidade, ela é formada por gentios, né? Ela é formada por gentios. Pouquíssimos são os judeus que hoje se converteram ao evangelho, tanto quanto nos dias dos apóstolos ali, né? A igreja dos dias dos apóstolos ali, ela foram formada mais por gentios, tanto quanto hoje, do que propriamente por judeus. E a palavra lá em João, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz que Jesus veio para que era seus não receberam, mas a todos quantos receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, ao saber os que creem no seu nome, não é? Aos que creem no seu nome, né? E o Senhor Jesus levanta o apóstolo Paulo, né, dentre os judeus, mas para dar testemunho da sua palavra, do seu evangelho, propriamente mais para os gentios do que propriamente para os judeus, né? Mas o apóstolo Paulo foi um homem preparado, levantado por Deus para pregar tanto a judeus como para gentios. Enquanto o Pedro, ele pregava mais para os judeus mesmo, né? Ele pregava mais para os judeus que propriamente para os gentios. E há uma disparidade no sentido da crença entre os judeus da época e os gentios, né, entre a igreja gentílica e aos judeus que se convertiam ao cristianismo e que traziam os seus costumes judaicos, né, da crença do culto judaico, né, para dentro da igreja, como no caso a lei da circuncisão. E o apóstolo Paulo, ele se levanta dentre a igreja, na presença de todos, e ele exorta e instrui o apóstolo Pedro, falando sobre a verdadeira circuncisão, que não era na carne e nem no sangue, mas no coração, né? Que era no coração. Então, meu querido irmão, a gente crê nessa obra do jeito que o irmão crê. A gente não está desfazendo, eu pelo menos não estou desfazendo do irmão. Eu creio sim, dessa mesma forma aí que vocês expôs na sua fala de áudio, né? Eu também creio, meu irmão.
né? Se nós desfizermos do Espírito Santo de Deus, nós estamos desfazendo de Jesus, estamos desfazendo de Deus, né? Agora, a confusão que fica, irmão, não é o caso do irmão, né? E nem o meu, né? Que o irmão crê em Deus Pai, em Deus Filho, em Deus Espírito Santo, que o irmão crê em Deus, né? Como soberano, né? E crê em Jesus como Filho que veio como servo sofredor para cumprir toda a vontade do Pai, né? Submisso ao Pai, né? Mas que após ele ser morto na cruz do Calvário, e lá na cruz do Calvário ele disse tetelestai, ele disse está consumado, né? Deus meu, porque me desamparaste, em tuas mãos entrego o meu espírito, né? Está consumado, ou seja, Jesus ele cumpriu tudo que o Pai determinou de forma obediente, de forma completa, né? Jesus era tão perfeito tanto quanto Deus, né? Ele mesmo na forma de homem aqui, tanto que lá no capítulo 8, né, do Evangelho de João, ele diz: quem dentre vós me acusar de pecado? Ninguém se atreveu em acusar Jesus de pecado, né? Como ali nos evangelhos sinóticos também. E a gente vê que lá em João ele se declara Deus, quando Jesus fica falando sobre a sua verdade, né? E que essa verdade ela era única e era absoluta, né? E sobre a santidade, a pureza, né? De uma vida dedicada, né? A Deus, né? E eles ficaram atônitos e ficavam embravecidos com a forma com que Jesus falava, ao ponto de Jesus dizer a eles que é, é, eis aqui, né? é, antes que o vosso pai antes que o vosso pai Abraão existisse, eu sou, né? E esse eu sou é aquele mesmo eu sou lá no Monte Horebe, Monte Sinai, quando Moisés vai falar com Deus, né? E, e perguntando a Deus em quem nome de quem ele iria levar como arauta a mensagem, né, a Faraó. E Deus vai dizer: eu sou o que sou, eu sou, né? Então, quer dizer, quando a palavra de Deus que não se contradiz, né? Ali é uma demonstração que Jesus Cristo é o Emanuel, o Deus que está conosco ali do Evangelho de Mateus, né? Porque ele é o Deus que está conosco, o Emanuel. Não é? Então Jesus, ele não só representava Deus aqui na terra, né, na forma de filho e de servo sofredor, né, para cumprir com toda a vontade do Pai, né? E ele vai e se declara perante ali os judeus como o eu sou, né? Eu sou Deus, eu sou soberano, eu sou o criador de tudo, obviamente, como o irmão falou aí, né? Deus deu, né? É, poder de Jesus criar e formar tudo e todas as coisas, né? Ali de João capítulo 1, do versículo 1 ao 3, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e sem ele nada do que existia se fez, né? Jesus, ele é Deus, ele é soberano, né, na criação, né? Então, Deus, o Pai, o enviou, né, e se revelou através de Jesus Cristo, como até hoje, né? Através de Jesus, Deus se revela aos homens, né? Como nós poderíamos ver a Deus se Deus é Espírito? Diz que ninguém nunca viu a Deus. Nas Sagradas Escrituras está escrito assim, não é? Então, quer dizer, o próprio Moisés, que era um homem que tinha comunhão muito chegada a Deus, né? Quando Moisés ia buscar Deus, diz que o monte fumegava, que havia trovões, né? E grande era o alvoroço que a própria natureza
fazia quando Moisés ia falar com Deus, né? E o povo temia e tremia, né? Diante de Moisés, e o rosto de Moisés, quando descia o monte, resplandecia, era resplandente, né? Só de ter usufruído ali da presença de Deus, né? Quando a gente vê assim, essa questão de que Deus é espírito e de que ninguém pode ver a Deus, e espírito tem corpo, né? Ninguém pode ver a Deus, que Deus é espírito, ninguém nunca ouviu a Deus, né? Aí no Monte da Transfiguração, Jesus é transfigurado, né? E ali na presença daqueles dois enviados, né? Que vieram ter com Jesus no Monte da... Muitos dizem que ali era Elias, era Moisés e Elias, né? É como aquelas duas testemunhas lá do Apocalipse capítulo 11, a quem atribua que aquelas duas testemunhas sejam Moisés e Elias, né? A Bíblia não diz isso lá no Apocalipse, que era Moisés e Elias, né? E a gente vê, irmão, essa questão de crer na Trindade, né? Ou seja, por exemplo, eu sou trinitarista, eu creio na Trindade, em Deus Pai, em Deus Filho e Deus Espírito Santo. Creio porque a Bíblia, ela mostra isso de forma mesmo clara. A gente lendo Colossenses, né, em capítulo 2, a gente vê ali a operação de Deus, o Pai, de Deus o Filho, o Senhor Jesus Cristo, e de Deus o Espírito Santo, certo? Agora, o problema onde está é na exposição dessa crença, dessa fé, né? Muitos creem de uma forma politeísta, né? Como se tivesse três deuses, como se tivesse três deuses. E não é assim, né? Não é assim. É, Deus está no Filho, né? O Espírito Santo está no Filho também, como o irmão disse aí, que era preciso que ele, na forma de homem, ele fosse ungido pelo Espírito Santo de Deus, da promessa que está lá em Isaías, né? Porque é, está sobre ele o Espírito de temor a Deus, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de amor, né? De misericórdia, né? Então ali estavam ali os sete Espíritos de Deus. E como é que há os sete Espíritos de Deus, né? Aí se a gente for ver, né, essa questão dos sete Espíritos de Deus, a Bíblia ela fala de uma forma diversificada, né, com questão ao número 7, quando se faz referência ao Apocalipse, as sete igrejas da Ásia Menor ali, no capítulo 2 e capítulo 3, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, né? Fala também sobre os sete selos, né? Lá do capítulo, começando ali no capítulo 6, né? Logo ali do capítulo 3, nós temos no capítulo 4 o Senhor Jesus como a soberania da criação de Deus, como o irmão falou aí, que Deus o ortogou, que Deus deu poder a ele para ele ser soberano na criação, né? Onde diz que todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, ali de João, capítulo 1 do Evangelho de São João, do Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu São João, né? É como ali também, né, aí vem depois o Cristo glorificado, tanto quanto do capítulo 1 de Apocalipse, no capítulo 5 de Apocalipse, né? E após vem aí a abertura dos seis selos, dos sete selos, que digam, né? Capítulo 6, e aí entra no capítulo 7, tem ali um silêncio por meia hora, né? Abre-se ali um parênteses, né? Para poder ser aberto o sétimo selo, o sétimo e último selo, né? Com o juízo de Deus, né? Depois vem, no capítulo 8,
Aí vem ali o tocar das 7 trombetas de Deus, né? Então, quer dizer, o número 7 na numerologia bíblica é um nome, é um número tanto de juízos de Deus, né? É, ali dentro do Apocalipse para as nações rebeldes, né? Que não aceitaram o plano salvífico de Deus na pessoa bendita de Cristo Jesus, de João capítulo 3, né? Também lá das profecias de Isaías e de Jeremias, né? E de Oséias, a respeito do Salvador, a nação de Israel, de Zacarias, né? Principalmente, onde nós vemos ali a questão de Israel como oliveira e de nós como aqueles que foram é, é, mas se diz que foram juntos, né, que foram ligados a, a, a esta oliveira, né? Então quer dizer, nós os gentios, né, nós fomos enxertados na oliveira, no caso que é Israel, né? Mas quando nós chegamos no Evangelho de João, capítulo 15, aí a gente vê ali aquela questão de Jesus como uma videira verdadeira. O meu pai, eu sou a videira já verdadeira, o meu pai é o agricultor. Ele diz que toda a vara que estiver nele, essa dará muito fruto, e aquela que não dá fruto será poldada, cortada e lançada fora, para que dê mais fruto ainda. Ele diz lá no versículo 5 que sem mim nada podeis fazer. Ele está falando ali já não mais de lá da profecia de Zacarias, né? Mas ele está falando da sua própria pessoa, né? Lá em Zacarias é Israel, já em João 15 é ele é que é a videira verdadeira, e não aquela oliveira lá de Zacarias. Ele agora é a videira verdadeira. E meu pai, Deus é o agricultor. Ou seja, Deus é quem cuida dessa videira verdadeira. Deus é quem cuidou de Jesus e cuidou dele até o fim, né? Deus cuidou dele até o fim. E Jesus, com relação à igreja, ele diz que ele cuidará de nós como igreja até o fim também. Ele não nos abandonará. E ele diz que ele estará conosco todos os dias até a consumações dos séculos, né? De Mateus 28, versículo 20. Tá? Então, meu querido irmão, né? Percebe-se aí que, na verdade, né? É, a diferença vai estar entre o trinitarismo e o unicismo, né? O unicismo está aí querendo criar asa e de forma muito potente e grande, né, dentro das igrejas. E a gente vê que essa questão de YouTube, essa questão de mensagem no YouTube, está se ganhando cada vez mais força, essa questão do unicismo, né? O unicismo uma doutrina herética, né? É uma heresia, tá? E essa heresia, ela consiste em desvalorizar a pessoa de Jesus Cristo, né? No sentido de tirar ou diminuir, né, a própria soberania que Deus deu ao Filho, né? E que Deus, ele foi tão bondoso, tão misericordioso para com o filho, que ele fez o filho ser igual a ele. Então, Jesus também é Deus, certo? Né? Para nós cristãos, Jesus também, né? Ele é Deus na soberania, no poder criador, de fazer do nada todas as coisas. Lá no Gênesis, quando Deus disse assim: façamos do homem a nossa imagem e semelhança, no verbo façamos, no verbo logos, no verbo fazer, no logos de Deus, né? Deus diz: faça-se isso e isso se faz, né? Então Jesus estava ali também com o Pai, né? Na forma de Deus, né? Aí Jesus e o Espírito Santo e Deus são a mesma pessoa? Para nós, biblicamente, sim. Está cheio de passagens bíblicas que afirmam e atestam isso, né?
como em Colossenses capítulo 2, lá dentro do Colossenses capítulo 2, você vai ver ali, é a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E eles não são pessoas diferentes, não. São pessoas semelhantes, iguais, né? Da mesma natureza, certo? Da mesma essência, do mesmo poder, da mesma autoridade, da mesma ousadia. Ou seja, é Deus. O Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, e Deus é Deus. Não tem como contestar isso. Não tem como, né? Isso é uma questão que já dura séculos, milênios até, né? Milênio até, né? Quando deu-se ali nos primeiros dias da igreja apostólica, né? Apostólica no sentido universal, da igreja dos apóstolos, né? Ali já no segundo século, ali no início do segundo século ali, se levantou-se Ário, né? Desfazendo, protelando, questionando e diminuindo a pessoa de Jesus Cristo, né? Querendo praticamente exaurir, exterminar, extinguir a pessoa de Cristo, né? E ali, junto ali, próximo a ele, tinha um grande historiador, um homem que era formado em tudo que era de lei, inteligente tanto quanto era o apóstolo Paulo também, era um servo de Deus também, e que ele estava bem próximo ao rei de Roma, e ele defendeu, né, a fé cristã no meio dos procônsulos do Império Romano, né? E ele falava várias línguas, era poliglota, tanto quanto Paulo foi, né? E ele também era formado em leis, né? Ele sabia advogar as leis, né? As praxes romanas, que eram as leis do Império Romano, né? E ele conhecia bem o judaísmo, né? Tanto quanto o apóstolo Paulo também conhecia, como também passou a conhecer muito mais a fé cristã, porque ele aceitou a Cristo Jesus nos dias de Pedro Montano, nos dias de Montano, né? E Montano que foi considerado um herege, né? Pela Igreja Católica Apostólica Romana e dentro das faculdades, dos cursos acadêmicos de teologias, em bacharelado, mestrado, doutorado, pós-doutorado em teologia, ele é considerado um herege, né? Certo? Eu conheço bem essa história aí dos montanhistas, né? E, no entanto, meu querido, né? Deus levanta ali Tertuliano, né? Ali no segundo século, e ele confronta, né, o herégio Ário, né? Eu já vi até aí, em conversas com você, já no passado, um passado aí de uns 2 anos, né, ou 3 anos, a gente conversando, e eu vi que você estava defendendo o Ário, né? E quem foi Ário? Um grande herege que se levantou contra a doutrina da Trindade, né? Não é o caso do irmão, porque a conversa que eu estou tendo aqui hoje com o irmão é outra. O irmão está crendo aí na Trindade, no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo. É que o irmão está passando aí para mim, né? E eu creio assim, como você crê, a igreja, a Assembleia de Deus, lá onde nós estamos, né? Também crê dessa forma, meu irmão. Aquela aula de domingo, o nosso pastor que deu aquela aula ali, ele é um homem de Deus e ele é uma pessoa muito esclarecida, viu? Porque o irmão não conhece ele ainda, né? É um homem de Deus, servo de Deus, uma pessoa bem conceituada, sabe? E ele é uma pessoa que realmente é esclarecido nas Sagradas Escrituras, né? Eu estou ali juntos para aprender com o irmão, né? Com os irmãos e também com o irmão Marcelo. O meu irmão Marcelo é uma honra grande, uma alegria, um prazer enorme. Deus sabe que eu não estou com fingimento nem com falsidade. Você deve me conhecer e sabe que comigo não tem disso, não. Não é aquilo que eu tenho de dizer, eu digo a você. Eu não vou com negócio de conversinha, não. Você sabe, você já me conhece.
né? Assim, tanto quanto você também. Você é aquela pessoa autêntica, aquela pessoa verdadeira, aquela pessoa que passa a sua verdade, né? Do que você crê, né? No que você confia, no que você defende mesmo a fé cristã, né? E é uma honra, meu irmão, estar com você, né? Ali, eu posso até dizer assim, congregando, né? Porque, irmão, ali é uma igreja pura, santa, é uma igreja que os irmãos se amam, se respeitam, sabe? E o irmão, o irmão, olha, você vai ser você é muito bem recebido em nosso meio, sabe? Você é muito querido e vai ser mais ainda querido em nosso meio, como a sua esposa também, a irmã Rosângela, vai, vai ser amada, querida por aquelas irmãs ali, sabe? Ali não tem negócio de fingimento, de paparicado, negócio tipo assim, aí é o tipo, não é tipo não, ali é amor mesmo, ali os irmãos se amam mesmo, os irmãos se gostam mesmo, os irmãos são irmãos mesmo, sabe? É um amor filantrópico, é aquela coinonia de Deus no meio da igreja, sabe? E o nosso pastor ali é para a bênção de Deus, você precisa conhecer o pastor, né? Como também o filho dele, né? São servos de Deus, né? Toda a igreja ali são servos de Deus, sabe? Eu estou ali, irmão, eu amo os meus irmãos, como também eu amo a sua pessoa, eu gosto muito de você, eu nunca me afastei de você, nem da sua amizade. O que nos separa são as lutas do dia a dia mesmo. E a gente não se congrega na mesma igreja, não frequenta a mesma igreja, mas agora vamos passar a frequentar a mesma igreja, participar dos cursos de doutrina juntos. Vamos passar participar da escola bíblica dominical juntos. E ali nós vamos aprender muito na presença de Deus, de forma respeitosa, de forma humilde, com amor, assim que o irmão tem no seu coração pelas coisas de Deus e pelos irmãos, né? Obviamente que vai ter um ou outro irmão que não tem o conhecimento que o irmão Marcelo tem, né? Que eu não tenho tanto conhecimento assim como você tem, né? Como os outros irmãos lá, os pastores, os irmãos também têm conhecimento, né? Mas vai ter um ou outro que não vai ter aquele conhecimento e que, dentro da medida do possível, nós vamos estar ali para juntos aprendermos, né? E crescer mais e mais na fé e na comunhão, na graça e na fé, né? Nós vamos crescer, né, meu irmão? Para a glória de Deus. Pois, meu irmão, fica aí na Shalom, como diz o nosso bom irmão e presbítero Marcelo Marques, né? Fica aí meu abraço fraterno, certo? Eu creio, meu irmão, assim como o irmão crê. Acredito, meu querido, assim como você acredita. Dessa mesma forma aí que você expôs aí, em todos os vídeos, em todas as gravações de áudio, em todas as mensagens que você passou para mim, né? Ali, Coríntios capítulo 15, né? Onde fala ali sobre a submissão de Cristo, né? A Deus o Pai, creio daquela mesma forma, né? Eu creio que Jesus Cristo veio para cumprir a vontade do Pai, né? Já lá nos últimos versículos, né, a partir dos 50, 51, 52, Jesus fala sobre a ressurreição do corpo, né? Aí ali já vai na ressurreição a última fase da salvação, que é a glorificação do corpo, né? Então meu querido, eu creio em tudo isso que você está falando, meu irmão. Pode, certo? Isso eu creio desse jeitinho aí, dessa formazinha aí. Que Jesus Cristo em forma de homem, que Jesus Cristo, quando ele foi furado ali na cruz, saiu dele sangue e água, que Jesus Cristo é o servo sofredor, que Jesus Cristo é submisso ao Pai, a Deus, né? Não só hoje, né? Mas por toda a eternidade, né? Nesse sentido, né? Ali em João, quando diz assim, capítulo 5, versículo 22, porque Deus, o Pai, ninguém julga, mas entregou ao seu Filho, né? Todo o juízo, né? Ou seja, ali Jesus ainda continua sendo submisso ao Pai, apesar dele ser soberano, né? E apesar dele ser soberano, e de Deus o Pai ter feito dele também Deus, né? Jesus é Deus, né? Ele não deixa de ser Deus para nós, né? Que eu acredito também para o irmão que ele não deixa de ser Deus, né? Como o Espírito Santo também é Deus, né? E que o Espírito Santo não deixa de ser Deus, né? Eu acredito que o irmão acredita nisso também,
né? A gente conversando mais um pouquinho, né? Porque a gente agora que nós estamos nas margens deste grande oceano para mergulharmos nessas águas, né, de aprendizados, de conhecimentos, de crescer na graça e no conhecimento, como diz o apóstolo Paulo, né? Que Deus nos dê entendimento e que nos dê também união, amor, compreensão, para juntos aprendermos uns com os outros. A paz do Senhor Jesus, um abraço fraterno, meu querido presbítero Marcelo Marques. Shalom, meu irmão.